Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meu irmão e minha irmã, quantos servos de Deus nesta manhã estão clamando por socorro? Quantos servos de Deus nessa manhã estão precisando de um socorro? E a situação que certos servos do Senhor se encontram, somente Deus pode socorrê-los. Pode ser o seu caso agora, meu irmão, pode ser o seu caso agora, minha irmã. O Salmo de número 40 nos fala sobre Davi. Davi, um servo do Senhor, estava numa situação tão difícil, numa situação que somente Deus poderia socorrê-lo. E talvez você, meu irmão, minha irmã, se encontre em uma situação que só o Senhor pode socorrer. De repente você, nessa manhã, está clamando por socorro, pedindo ao Senhor que venha te socorrer. Davi estava dessa forma. Davi, ele estava clamando por socorro. A situação de Davi estava tão difícil que Davi estava pedindo ao Senhor socorro. Já viu aquelas pessoas quando está em apuros e ela começa a gritar por socorro? Assim estava Davi. Mas qual foi o segredo de Davi? Davi estava numa situação difícil? Sim, estava. Aqui no Salmo 40, não vai dizer claramente em qual dessas situações Davi se encontrava. Em qual situação difícil Davi estava se encontrando. Mas aqui, a palavra do Senhor nos fala no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Olha que interessante. Davi, ele esperou com paciência. Irmãos, quantas decisões nós temos que tomar em nossos dias. Talvez você se encontre numa situação em que você tem que tomar uma decisão e você não sabe que decisão tomar. Muitas pessoas estão agindo por impulso, muitas pessoas estão agindo sem primeiro esperar uma resposta de Deus. E o segredo de ter a vitória, o segredo de ser bem-sucedido nas situações difíceis é esperar no Senhor. Olha só, o Davi, ele diz aqui no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Muitas pessoas oram, muitas pessoas às vezes clamam, mas não sabem esperar o agir de Deus. Davi, ele fez diferente. Davi, ele esperou com paciência. Davi, ele esperou com paciência, clamando ao Senhor, até o ponto que o Senhor ouviu e se inclinou para ele e socorreu Davi. Davi, ele estava numa situação tão difícil que ele diz no versículo 2, que Deus tirou ele de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os pés dele sobre a rocha e firmou os passos dele. Então a situação de Davi estava tão difícil que ele estava como se ele estivesse num atoleiro de lama. Olha só que interessante. Davi, ele estava de uma maneira que os passos deles não conseguiam se firmar, mas até que o Senhor ouviu o clamor dele e tirou ele desse poço de perdição, desse atoleiro de lama. Deus firmou os passos de Davi sobre uma rocha. E o Senhor Davi aqui, ele vai dizer, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos ali verão
essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa neste momento. O que você está passando não é para você ser envergonhado. A situação difícil que você está passando é uma oportunidade que você está dando para Deus, para Ele estar operando maravilhosamente na sua vida. Os que estão à sua volta, ao seu redor, vendo a situação que você está passando, eles vão ver o agir de Deus sobre a sua vida e eles vão temer. Olha só, e vão confiar no Senhor. Permaneça na posição que Deus te colocou. Não saia dessa posição que Deus te colocou. A situação está difícil, a situação não está fácil, mas permaneça na posição que o Senhor te colocou, porque Ele vai te exaltar. Deus, Ele vai te dar a vitória. Deus, Ele vai te dar a resposta. E talvez você já tenha clamado por socorro há muito tempo. E eu quero dizer para você que o Senhor vai inclinar para você e vai responder o teu clamor. Ele vai te socorrer. Ele vai firmar os teus passos. Talvez você neste momento está se sentindo como Davi, com um atoleiro de lama. Mas o Senhor vai firmar os seus passos sobre a rocha. E quem é essa rocha? É o Senhor Jesus. Deus, Ele vai firmar os seus passos e vai colocar um novo cântico na sua boca. E muitos verão o que Deus irá fazer na sua vida. E através da sua vida irão confiar no Senhor e temer ao Senhor em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém e toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém.